A ideia de que a política industrial é uma política necessariamente protecionista para viver da proteção não é a essência da política industrial. A pressão concorrencial é sempre um elemento bastante importante para o sucesso da política industrial. Não há nenhum caso de política industrial bem sucedida que não tenha passado por transformações muito relevantes e investimento político muito relevante na capacidade administrativa do Estado. Se queres substituir coisas que são produzidas mais eficientes no estrangeiro por coisas menos eficientes produzidas internamente, vais ter produtos mais caros e de menor qualidade e isso não vai ser bom para o teu desenvolvimento. A história do desenvolvimento das economias é uma história de alteração das estruturas produtivas. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Antes de começarmos, deixem-me só lembrar a quem tiver interesse que estão abertas as inscrições para a pós-graduação em Pensamento Crítico e Tomada de Decisão no ISCTE Executive Education. A pós-graduação começa já em maio e é uma pós-graduação interdisciplinar, mas com uma vertente prática muito grande e que tem grandes docentes, vários dos quais são ex-convidados do 45 Graus. Caso tenham interesse, visitem o site para saber mais. E agora ao episódio de hoje. Vou começar com uma definição. Política industrial é uma forma de intervenção do Estado na economia para fomentar o desenvolvimento ou a transformação de setores específicos. Durante décadas, falar deste termo, política industrial, era quase um anátema à economia. Era uma ideia associada a protecionismo comercial, à intervenção destrutiva do Estado e a maus resultados, como aqueles casos de empresas escolhidas a dedo que depois não resultavam, os chamados campeões nacionais. E, no entanto, nos últimos anos, e quase de repente, parece que esta ideia voltou a ser aceitável, embora continue longe de ser consensual. No caso da Europa, o marco foi a publicação do célebre Relatório Draghi no ano passado. O relatório identifica lacunas importantes na economia europeia que precisam de ser resolvidas, ao mesmo tempo que nota que potências como a China, por exemplo, conseguiram apostar em tecnologias de ponta usando precisamente formas de política industrial modernas. O que é que mudou para que a política industrial tenha sido reabilitada e que vantagens e riscos pode ter como medida para a economia portuguesa e para a economia europeia como um todo? Para nos ajudar a perceber este tema, convidei novamente para o 45 Graus o Ricardo Paes Mamed, que já por cá tinha passado há muitos anos, em 2019. O convidado é professor de Economia Política no ISCTE, onde é atualmente pró-reitor para o desenvolvimento da colaboração académica com o leste asiático. O Ricardo é um dos principais especialistas em Portugal em política industrial e é, como vão ver, também um defensor convicto do seu potencial, em linha com uma visão genericamente mais positiva sobre a intervenção do Estado na economia do que a maioria dos economistas chamados mainstream, nos quais, já agora, eu me incluo. Nesta primeira parte da nossa conversa, começámos por falar sobre esta reabilitação da política industrial, sobre como é que ela funciona na prática, e falámos sobre vários casos de países cujo desenvolvimento, segundo o convidado, não teria sido possível sem formas diferentes de política industrial. Desde Hong Kong à Coreia do Sul, ao Chile e, claro, mais recentemente, a China. Sendo que a China é provavelmente o caso mais relevante hoje em dia. Até porque a política industrial chinesa é muito diferente de algumas formas mais clássicas de política industrial. Por um lado, realmente é um Estado que escolheu determinados setores para apostar, mas falo de uma forma, como vão ver, que estimula uma concorrência feroz entre diferentes empresas, permitindo que no final saiam as mais capazes de concorrer no setor global daquela concorrência. Mas nem tudo são rosas na política industrial. Não é por acaso que existe desconfiança entre muitos economistas. Há vários casos mal sucedidos, como, por exemplo, historicamente, os de muitas economias africanas. E como é que nós podíamos, ou devíamos, aplicar formas de política industrial em Portugal? Isto levou-nos a falar da evolução da economia portuguesa nos últimos anos e do setor que mais tem crescido, o turismo, que o convidado defende ter acontecido precisamente porque nos falta uma política industrial que permitisse capacitar setores com maior valor acrescentado para a economia. Fiquem então com esta primeira parte da nossa conversa. A segunda parte sai já hoje ao fim da tarde. Nela falamos talvez do caso mais surpreendente de política industrial, os Estados Unidos. Sabiam que o país do capitalismo tem, segundo alguns autores, um grande estado desenvolvimentista escondido? Se não sabiam, é ouvir a segunda parte. Até logo. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura.
passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em Expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Ricardo, bem-vindo de volta ao 45 graus. Obrigado. Estes anos todos depois. Eu queria falar sobre uma coisa que tem voltado à ribalta, depois de estar assim mais ou menos proscrita durante uns anos, para o teu grande contentamento, que é a política industrial. Quando eu andava na faculdade era... Enfim, pelo menos a ideia que eu tenho é que havia um certo consenso de que era algo que tendia a não funcionar na prática, e hoje em dia esse consenso mudou com base em investigação académica. Ao mesmo tempo também surgiu uma necessidade com base devido sobretudo a questões geopolíticas dos países terem uma visão mais estratégica das indústrias que mantêm em casa, e voltou-se a falar de política industrial, não é? Aliás, basicamente é isto, não é? Esta é a razão pela qual se voltou a falar de política industrial. Eu acho que há vários motivos. Os mais recentes são geopolíticos, claramente, e têm muito a ver com o desenvolvimento muito acelerado da China em algumas tecnologias de ponta. O DeepSeek foi assim um momento de choque para o mundo, mas antes disso a China já revelava grande capacidade tecnológica em alguns setores muito avançados. A mobilidade elétrica era um deles e ainda é um setor fundamental nestes equilíbrios geopolíticos. Também nas tecnologias verdes, digamos assim, tudo o que tem a ver com o solar, mas também com o eólico, e na verdade numa extensão muito vasta de tecnologias onde os chineses desde há 15, 20 anos resolveram entrar e começaram a ter empresas que dominam boa parte dos mercados mundiais, também na área dos transportes e muitas outras. Mas antes desta tensão geopolítica com a China, há outros fatores que começaram a favorecer o retorno do discurso sobre a política industrial. Há um que é meramente intelectual, que tem a ver com o facto de, desde os anos 90, na verdade, precisamente naquele período em que tu dizias que não se falava, que era quase proibido falar de política industrial, na verdade, do ponto de vista académico, foi um período onde houve muita investigação sobre a história do desenvolvimento dos países, e há vários autores com trabalhos muito influentes que começam a mostrar que a intervenção do Estado no sentido de promoção do desenvolvimento das capacidades produtivas foi fundamental para os processos de desenvolvimento, de convergência com os mais avançados, de grande parte das economias que hoje são economias ricas, incluindo as economias ocidentais, mas também economias como a japonesa e como os chamados tigres asiáticos, portanto a Coreia do Sul, a Taiwan, Singapura. E esses trabalhos académicos influenciaram muito, porque mostraram que tipo de intervenção é que o Estado teve que permitiu a que houvesse situações que muitas vezes eram tratadas como milagres. No início dos anos 90, o Banco Mundial ainda se referia ao que se passava com os tigres asiáticos como o milagre asiático. E esses livros surgem esses trabalhos ao longo dos anos 80 e 90 e continuam no início dos anos 2000 a explicar que esses processos de desenvolvimento não têm nada de milagroso, têm a ver com um conjunto de condições que depois podemos falar mais em detalhe. Depois há um outro fator muito relevante, que é a grande recessão de 2008, porque a grande recessão tem uma dimensão financeira, como sabemos, muito importante, que implicou que durante um período relativamente longo houvesse grande dificuldade de acesso a crédito. Há indústrias que dependem crucialmente do crédito, e não é só o imobiliário, é também, por exemplo, o automóvel. Em muitas partes do mundo a aquisição de automóvel se faz através de crédito, com compra a crédito. E houve uma quebra muito acentuada num curto período, num curto espaço de tempo, da compra de automóveis, que fez com que muitas indústrias automóveis tivessem ficado à beira da bancarrota. E houve uma intervenção massiva dos Estados. Nos Estados Unidos é conhecido, se me lembro bem, foram 600 bilhões de dólares, bilhões americanos, não é? Milhares de milhões de dólares utilizados para resgatar apenas 3 grandes produtores de automóvel, e o argumento que foi utilizado foi um argumento de política industrial, injusto, a meu ver, quer dizer, estamos a falar de uma indústria que arrasta atrás de si grande capacidade tecnológica americana. Um automóvel tem muitos milhares de patentes lá incorporados. E, finalmente, há um outro fator que é a crise climática. Há uma compreensão de que para se caminhar de forma acelerada
para a descarbonização das nossas economias, nós não podemos estar à espera que os mercados resolvam o assunto ou que simplesmente se deem uns empurrõezinhos através de benefícios fiscais. É preciso haver coordenação de investimentos, é preciso haver articulação entre políticas do lado da oferta e políticas do lado da procura, e isso também ajudou a que houvesse um ressuscitar de muito pensamento sobre como é que se induz a transformação estrutural das economias, que na essência a política industrial é isso. E o que é política industrial, na verdade? Eu Olha, comecei por te perguntar isto e ainda não definimos. Não é? Primeiro, não tem apenas que ver com a indústria necessariamente, não é? Não, já houve 2 ou 3 textos que escrevi sobre política industrial, e não foi para Portugal, foi textos académicos em que tenho de começar por dizer que a política industrial em inglês funciona melhor, que é um misnomer, não é? Ou em português diríamos que é um nome enganador, porque na verdade não se trata nem de uma política, nem de algo que é dirigida à indústria. Não é uma política porque, na verdade, nós quando falamos de uma política estamos a falar de um conjunto de instrumentos específicos interrelacionados com objetivos bem determinados e delimitados, e, na verdade, a política industrial não é uma política nesse sentido. É uma abordagem ao desenvolvimento das economias que tem em vista a transformação dos perfis de especialização, das estruturas produtivas e que mobilizam um conjunto muito vasto de instrumentos para atingir esses objetivos. E também não é industrial, porque na verdade, porque é que nós dizemos política industrial? Porque utilizamos a expressão inglesa, industrial policy. Ora, em inglês, industry... Não é só indústria. Não é indústria transformadora. Eles usam manufacturing para dizer indústria transformadora. Industry, mais facilmente, ou mais corretamente, seria traduzido como setor. E, portanto, na verdade, o que se trata é de uma abordagem às políticas públicas que visem influenciar a composição setorial das economias. Mas isto é uma frase muito longa. Portanto, melhor é ficarmos por política industrial, apesar de não ser uma expressão muito rigorosa. Sim. Sim, no fundo, quando se fala de... Como tu dizias, não é apenas indústria, necessariamente, e quando se fala de política, não é uma única política, mas o foco está em haver algum tipo de direção emanada do Estado, não é? Sim. E nesse sentido pode ser mais do que uma política, mas tem esse lado de planeamento, esse lado top-down, não é? E não apenas... E contrasta com uma abordagem puramente concorrencial em que... Eu diria que tendencialmente sim, embora haja quem interprete política industrial de uma forma algo distinta. Tu usaste a expressão direcionalidade. A direcionalidade é uma expressão muito discutida na literatura sobre política industrial, porque tu podes ter política industrial que tem direcionalidade clara, ou seja, diz é para aqui que nós devemos transformar as nossas economias, e há outras formas de olhar para a política industrial, que é olhar para pensar que se trata de intervenções que visam desenvolver as capacidades produtivas e que os mercados por si só não asseguram que as capacidades produtivas se vão desenvolver em todo o seu potencial sem alguma espécie de intervenção pública, mas que defende que essa intervenção pública deve ser mais horizontal. E nesse sentido não tem tanto a dimensão de direcionalidade. Uma coisa é nós dizermos assim, eu quero que a minha economia se especialize em eletrónica avançada, ou em tecnologias verdes, ou em IA. Outra coisa é eu dizer, eu quero que não haja falta de atividades intensivas em conhecimento, porque o conhecimento tem características às quais o mercado não dá boas respostas e, portanto, eu quero introduzir aqui incentivos fiscais ou subsídios ou apoios à investigação científica, mas não quero saber bem onde é que eles depois vão ser utilizados. Portanto, não tem de haver tanto essa direcionalidade. Embora, na minha perspectiva, os casos que são mais relevantes da política industrial ao longo da história do desenvolvimento das economias contemporâneas têm a ver com algum grau de direcionalidade, e a maior parte da discussão que é hoje feita por qualquer um dos motivos que eu referi anteriormente é uma política que tem direcionalidade, ou seja, é de uma forma ou de outra, pode ser de forma mais centralizada ou mais descentralizada, haver alguma espécie de decisão ao nível das autoridades públicas de tentar encaminhar as economias para um determinado padrão de especialização. Sim, uma política industrial que seja muito, muito horizontal, não é para usar esta terminologia que estavas a usar, a partir de certo ponto já não é bem política industrial, já estamos a falar de uma coisa que não é assim tão
Quer dizer, onde eu acho que há divergência é quando ela se torna pelo menos um pouco direcional, não é? Não necessariamente, porque há uma ilusão em relação à horizontalidade, que é a ideia de que o Estado pode introduzir estímulos, incentivos ou desincentivos junto dos atores privados de forma neutral. Isto é, eu vou partir do princípio daquela ideia que os economistas usam muito, os economistas convencionais, que é a ideia de falhas de mercado. Certo, pois, este Há liga muito às falhas de mercado. E, Exatamente. portanto, eu vou corrigir aqui uma falha de mercado, mas vou fazê-lo de forma neutral. O mercado decidirá para onde é que quer ir. Mas eu continuo à espera de encontrar um bom exemplo de uma intervenção pública que visa corrigir falhas de mercado no domínio do desenvolvimento das capacidades produtivas que não seja sempre assimétrico. Certo, o exemplo mais claro, são sempre escolhas, claro. O exemplo mais claro é quando nós temos políticas de ID. Portugal tem um nível de apoio à investigação e desenvolvimento privada que não existe em mais lado nenhum no mundo e que, a meu ver, ultrapassa aquilo que é razoável. Embora seja movido por boas razões, mas agora não vou adiar essa discussão. Apoiamos demais, é o que estás a dizer. Sim, já podemos já lá ir para não perder o fio à meada. Uma política de apoio à investigação e desenvolvimento empresarial, posta nestes termos, nós podemos pensar, bom, isto é neutral, eu não estou a dizer quem são as empresas que fazem. Mas depois nós vamos ver, a nível internacional, a nível global, como é que está distribuída a despesa de ID empresarial e percebemos que 70% da despesa em ID é realizada por 4 setores de atividade. E isso significa que quando nós estamos a promover uma política de apoio à ID, nós estamos a dar apoios muito assimétricos aos setores produtivos. É óbvio que uma empresa que produz calçado, produz sapatos, não tem necessidade de realizar tanta investigação e desenvolvimento quanto uma empresa que faz biotecnologia ou farmacêutica, onde uma parte muito substancial das despesas correntes são despesas em investigação e desenvolvimento. E, portanto, é óbvio que um incentivo fiscal à ID vai beneficiar muito mais a empresa de biotecnologia do que vai beneficiar a empresa de calçado. Também tem alguma direcionalidade, não é? Quer dizer, eu estou-te a dar este exemplo, mas nós podíamos fazer um programa só sobre exemplos de políticas supostamente neutrais que, na verdade, têm efeitos muito assimétricos. Qualquer gasto, quer dizer, qualquer... Eu acho que, apesar de tudo, há aqui uma diferença entre isso e uma política em que tu escolhes deliberadamente o setor, mas há aquela frase conhecida, já não sei de que cientista político é que era, que a política é who gets what when, acho que é assim. Quem é que recebe o que quando, não é? É sempre uma questão de alocação de recursos. Sim, não é? Mas a verdade é que a desculpa de que eu só vou adotar estas políticas horizontais porque elas são neutrais é uma péssima desculpa. Quem usa este argumento ou é ignorante ou é cínico, porque efetivamente é muito raro nós termos políticas relevantes que têm um impacto relevante no funcionamento das economias que não tenham efeitos muito assimétricos. Certo. E, portanto, é a responsabilidade de um decisor público, creio eu, ter uma consciência muito clara do efeito assimétrico que uma política horizontal tem. Nesse sentido, é errado dizer que quem está a adotar uma política horizontal não está a fazer escolhas. Está a fazer escolhas. Mas está a fazer menos escolhas. Está a fazer escolhas diferentes. Mas é diferente. Portanto, eu acho que tens razão no que estás a dizer. Atenção, no ponto de base de que isto também implica uma escolha, mas é diferente eu dizer eu vou subsidiar de alguma forma investigação e desenvolvimento, mas depois ela vai. E eu sei que ela não vai para a indústria de calçado, lá está, e que irá mais para empresas de alguns setores, mas não sei qual vai ser a ponderação entre os vários setores. Ou eu dizer, olha, destes setores eu vou escolher este e aquele que são aqueles em que eu vou apostar. Eu percebo o teu argumento e o teu argumento faz sentido, mas eu também tenho de dizer que quando decides não ter qualquer espécie de escolha clara sobre setores, também estás a fazer uma escolha. É uma escolha, é uma escolha de inação, não é? E se tu assumires que os dinheiros públicos não têm, não é só os dinheiros, é os dinheiros e o tempo que se gasta, a atenção, a dedicação, o capital político que os decisores públicos gastam a apoiar certos setores, nós temos de ter consciência que gastos de ID, só para dar este exemplo, mas eu não queria concentrar toda a discussão nisto, €1 gasto em ID no setor A
não tem o mesmo impacto social que €1 de ID gasto no setor B. E, portanto, quando o decisor político diz eu vou dar as mesmas oportunidades ao setor A e ao setor B para deduzirem deduzirem os impostos que pagam por causa das despesas em ID que fazem, eu estou a assumir que eles vão ter o mesmo impacto quando não têm. E, portanto, estou a fazer uma escolha por inação. Decidir, eu quero ter este tipo de atividades produtivas no meu país e vou organizar um conjunto de instrumentos de política pública para que essas atividades produtivas se desenvolvam. É uma escolha, sim. É direcionalidade, sim. É discriminatória, sim. Mas há uma espécie de discriminação na suposta não discriminação. Quer dizer, todos devem tirar partido dos recursos públicos, todos devem tirar partido dos impostos que tu pagas. E eu acho que isso também é uma escolha. A lógica de uma política desse género é que tu assumes que ID vai gerar crescimento económico, mas partes do princípio que é difícil saber quais são os setores que têm maior capacidade para o fazer, não é? Então decides a primeira parte e deixas que a segunda surja naturalmente. Claro que isto pode não acontecer, não é? Mas a ideia é essa. Pois, mas efetivamente não acontece, porque não há nenhum motivo. Eu volto a dizer, nós estamos aqui muito concentrados nas despesas em ID, mas a política industrial Sim. passa por muito mais coisas. A política industrial tira partido de toda a diversidade de instrumentos de política pública que nós possamos imaginar. Diplomacia económica, política comercial, política orçamental, política de recursos, política de educação, política de formação profissional, políticas de clusters. Portanto, nós temos política energética, política de infraestruturas. Tu, quando tomas uma decisão que é eu tenho condições para que esta economia se torne competente a desenvolver um determinado tipo de atividades económicas e mobilizas todos os instrumentos que tens à tua disposição para o promover, tu estás a ter uma ideia clara de como é que é melhor utilizar os teus recursos públicos. E, portanto, nesse sentido, tu estás a fazer uma escolha. Sem dúvida nenhuma. O que me parece que vale a pena termos presente é que essa escolha não tem, nem deve ser feita, assumindo que há alguém que está num gabinete na Praça do Comércio que supostamente sabe qual é o melhor setor. E isso é um grande erro. É achar-se que a política industrial é feita, é decidida ou tem de ser decidida de forma central e de forma não participada. Aliás, os casos, mais uma vez, mais bem-sucedidos da política industrial, aquilo que define tipicamente uma política industrial bem-sucedida ou mal-sucedida, é a capacidade de utilizar a informação que está dispersa na sociedade. O grande erro, a meu ver, de quem desvaloriza a política industrial é achar que, desde que o Estado não intervenha muito, as forças naturais da concorrência vão levar a que se desenvolvam os setores de atividade que são mais relevantes para o desenvolvimento económico dos países a prazo. Exato. E isso não acontece, isso nunca aconteceu em lado nenhum. Nós não conseguimos, quando olhamos hoje, eu desafio-te para me escolhe um país do teu gosto, olha para a especialização desse país e vamos discutir como é que os setores que são mais relevantes para o desenvolvimento desse país se formaram. E tipicamente tu encontras não políticas neutrais, mas políticas dirigidas. E não é por acaso. Ia-te pedir primeiro os exemplos que tu achas melhores, mas agora, já que já pegas nisso, vou pegar... Também há exemplos maus. Sim, vou pegar na verdade, eu acho que nós para percebermos se a política industrial resulta, nós temos de olhar para os países em que ela resultou, ou seja, em que tiveste política industrial e tiveste desenvolvimento, para os países em que tiveste política industrial e não tiveste desenvolvimento, e para os países em que não tiveste política industrial e tiveste desenvolvimento, apesar disso. Não? Então, em relação a esses últimos, eu passo-te a bola. Pronto, eu ia dizer, em relação a esses últimos, acho que o exemplo mais típico, provavelmente, é Hong Kong. Não é bem um país, não é? É o caso. É o caso, não é? É o caso. Depois há vários casos que tiveram política industrial e foram muito bem sucedidos, como a Coreia do Sul. São muitos. A própria China, há vários exemplos. Mas agora, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, pronto, a Suécia. Eu quero ouvir sobre tudo isso, mas já agora... O Japão, sim. Já que falamos disso, por exemplo, o caso de Hong Kong, que é... Não por acaso era o caso... havia aquele documentário do Milton Friedman, como é que se chamava? E havia pelo menos um episódio que era sobre Hong Kong, não por acaso, né? Porque Hong Kong era visto por ele e por muitos ideólogos dessa área como um exemplo de um país que tinha crescido
de um país, enfim, o que é que lhe queremos chamar, mas na altura era um Estado independente que cresceu sem política industrial, ou não? Ou seja, apenas com a liberalização Hong forte. Kong é sempre a exceção que confirma a regra. Mas é isso, é uma exceção que confirma a regra. E o Chile? O Chile não tem absolutamente nada a ver. O Chile, qual é o grande setor de sucesso do Chile? A indústria do salmão. É assim, a primeira grande indústria que se desenvolve e que puxa a economia do Chile. Aquilo tem estado por todo lado. No tempo do Pinochet, aquilo tem estado por todo lado. Na organização da indústria, na regulação, na mobilização de atores, na criação de centros tecnológicos, tem estado por todo lado. Na diplomacia económica, muito importante. E decisões deliberadas. Não houve cá, vamos esperar a ver se isto resulta. Há aqui uma oportunidade, vamos garantir que isto funcione. Isso é interessante. E no teu entender, o Hong Kong é a exceção que confirma a regra, porquê? Ou seja, o que é que aconteceu para que Hong Kong não tivesse precisado disso? Bom, nós quando falamos Hong Kong temos de pensar Hong Kong como falamos do interposto comercial. É a mesma coisa que dizer olha, ali o Porto de Sines não precisou das políticas públicas nacionais para se desenvolver. É uma parcela de território que serviu ali de interposto comercial e financeiro, muito importante financeiro, e que serviu de pivô do mundo ocidental no mundo asiático, não é? E, portanto, teve as suas próprias lógicas de desenvolvimento económico. É um território mínimo, sem grande espaço sequer para grande desenvolvimento extensivo, que se especializou em ser um interposto de trocas internacionais. Normalmente a política industrial, embora não seja, como dizíamos do início, focada na indústria transformadora, a política industrial tem habitualmente um pressuposto muito, muito importante, que é para se desenvolverem atividades de elevado valor acrescentado, tu tens de ter capacidades tecnológicas diferenciadoras. E, portanto, a menos que a política industrial não é sobre descobrir petróleo ou explorar ouro. É como é que tu, com base em recursos que são, em larga medida, construídos, capacidades tecnológicas de engenharia institucionais, tu consegues desenvolver competências que são diferenciadoras em relação ao resto do mundo e que te permitem, eventualmente, ter os produtores nacionais a competir em mercado aberto a nível internacional. Portanto, a ideia de que a política industrial é uma política necessariamente protecionista para viver da proteção não é a essência da política industrial. A pressão concorrencial é sempre um elemento bastante importante para o sucesso da política industrial. Em economias locais que estão essencialmente dependentes de atividades económicas que têm pouco de tecnológico, poucas exigências tecnológicas ou poucas exigências do ponto de vista de engenharia ou até institucional. Quer dizer, a política industrial de facto não tem assim um papel muito grande a desempenhar, não é? A política industrial é basicamente irrelevante para o Luxemburgo. O Luxemburgo não é o país nas estatísticas mais rico do mundo por causa da política industrial. É um país mais rico do mundo porque basicamente é um paraíso fiscal, funciona como um paraíso fiscal, precisa de alguma organização institucional para o ser, mas tipicamente não é disso que falamos quando falamos em reforço de capacidades produtivas. Sim. Ou seja, eu acho que estes casos, estas exceções são informativas porque também nos permitem perceber que a política industrial é mais relevante em algumas economias do que noutras. É um bocado como, aliás, no nosso trabalho, não é? Há trabalhos que tu podes fazer individualmente, coisa como um profissional independente, não é? Não precisas de grande tipo de aglomeração. E há outro tipo de funções, sei lá, uma universidade, por exemplo, ou uma empresa em que tu precisas de ter algo que permita associar várias pessoas e em que o todo é maior do que a soma das partes. Eu não consigo ver as coisas assim, Zé Maria. Quando estamos a pensar ao nível de um país tem sempre um nível de complexidade produtiva que envolve necessariamente articulação entre atores. E as empresas não inovam no vazio, as empresas não se tornam competentes no meio do deserto. Não é por acaso que as empresas tecnológicas estão muito concentradas em sítios como Silicon Valley. Sim. Porque há dinâmicas que ali existem que não existem noutros sítios. É muito importante perceber onde é que estão os fornecedores especializados, onde é que estão as reservas de força de trabalho com maiores competências específicas para aquilo que tu queres desenvolver. É importante perceber onde é que as ideias estão a circular entre pessoas que
passam os seus dias a pensar naquele tipo de negócio, naquele tipo de problema tecnológico, e estas coisas, a maior parte das vezes, não surgem espontaneamente. Em alguns casos, há dinâmicas de mercado que as geram. Na maior parte dos casos, elas não surgem espontaneamente. E, portanto, nós podemos falar em Hong Kong como exceção, mas, efetivamente, o que para mim, enquanto académico, me suscita maior curiosidade é como é que a Inglaterra se tornou o país mais rico do mundo no século XIX, no início do século XIX, como é que o Japão e os Estados Unidos ultrapassaram a Inglaterra nos finais do século XIX e inícios do século XX, como é que o Japão tem aquele salto tecnológico brutal depois da Segunda Guerra Mundial, como é que os Estados Unidos, entre as décadas de 20, 30 e 40, se tornam, de repente, de longe, a potência hegemónica do ponto de vista tecnológico, científico e também financeiro. Como é que os países como a Coreia do Sul ou como Taiwan, que depois dos anos 50 ou no início dos anos 50, depois de períodos de guerras muito violentas, eram países profundamente pobres e atrasados, e 30 anos depois são países ricos. Estas, e todo o desenvolvimento da Europa Ocidental, estas são as questões que, para mim, enquanto economista, me interessa analisar. E eu não consigo encontrar histórias convincentes sobre o desenvolvimento destes países, e estou a dar só os exemplos mais óbvios, havia muitos outros que se poderia dar, que não tenha uma presença muito relevante de intervenção pública direcionada. Tu achaste que eu estava a contrariar o que estavas a dizer, mas não, eu estava a ir Não, as exceções confirmam as regras. O que eu queria dizer é que eles são casos excepcionais que... Zé Maria, desculpa só interromper-te. A parte que reagi foi a seguinte: tu disseste há países que precisam de mais política industrial do que outros. E eu diria que sim, há tipos de... países ou tipos de economias? Ou tipos de economias. Sim. É verdade, até porque o nível de ambição que se tem, ou a probabilidade de ser bem sucedido quando se quer avançar para setores muito avançados, não está distribuído de forma equitativa, e, portanto, é natural que há países onde seja necessário mobilizar muito mais as capacidades de cooperação, de mobilização, de coordenação do Estado, do que noutros. Agora, eu não acredito na possibilidade de desenvolver capacidades produtivas que não têm elementos fortes de coordenação entre atores. Há muitos casos, bons casos, em que a coordenação entre atores surge e emerge de forma quase espontânea da interação dos mercados. Mas a maior parte dos casos em que houve essa capacidade de coordenar atores, de mobilizar recursos, envolveu sempre alguma espécie de coordenação que está para cima das dinâmicas de concorrência de mercados. E esse papel foi tipicamente desempenhado pelos Estados. Há casos em que tu tens empresas de enormíssima dimensão, as grandes corporações, que conseguem ter algum papel de fazer alguma parte desta coordenação. Mas nem as grandes corporações conseguem envolver todos os... controlar, no fundo, ou coordenar, ou ter a capacidade de influenciar de forma direta todos os instrumentos, seja ao nível da diplomacia económica, da regulação, da formação de pessoas, da educação, que permitam criar o ambiente, as condições que levam ao desenvolvimento das capacidades produtivas que se revelam distintivas. Qual é a coisa que tu dirias que mais falha, ou mais deixa de acontecer numa economia típica, se não houver este tipo de intervenção do Estado de intervir para assegurar, seja coordenação, seja o nível de investimento mínimo, ou quer que seja? Ou seja, se não houver política industrial, qual é aquela falha mais comum que impede essa economia de saltar para um nível de desenvolvimento acima, ou de se especializar, de subir na cadeia de valor, ou o que for? Vamos pensar assim. Podemos perguntar porquê é que o Estado faz a diferença. E eu diria que, de forma bastante simples, a grande diferença que o Estado faz é resolver problemas associados à coordenação e problemas associados à incerteza. Nós percebemos que, quando estamos a falar em introduzir numa economia atividades que nunca lá foram feitas, porque são mais sofisticadas, porque são mais recentes, há uma grande incerteza por parte dos atores, na generalidade dos atores, sobre se aquilo vai funcionar naquele contexto ou se não vai funcionar naquele contexto. E esta incerteza, à partida, afasta o investimento. Nós sabemos que qualquer um de nós, qualquer ator privado, quando consome, quando investe, tende a investir mais facilmente do que é certo do que no que é incerto. Em segundo lugar,
competências que sejam promissoras, fazer coisas que são únicas e que têm valor, tipicamente envolve mobilizar recursos muito diferentes. Nós precisamos de muitas pessoas que sabem coisas diferentes, precisamos de empresas, de entidades que sabem fazer coisas diferentes. E é muito difícil que, de forma natural, de forma espontânea, tu tenhas uma série de atores a decidir ao mesmo tempo: eu vou fazer os investimentos todos que são necessários para que todos em conjunto consigamos produzir uma determinada atividade. É um problema de coordenação, no fundo. Portanto, tens um problema de coordenação e tens um problema de incerteza. Okay? E, portanto, tu sempre que queres fazer coisas que sejam novas e ou mais distintivas, mais sofisticadas, tu tens de resolver estes dois problemas de coordenação e de incerteza. Perguntas-me, quando esses problemas não são resolvidos, o que é que acontece? O que tende a acontecer é que as forças de mercado inclinam os comportamentos de investimento para investimentos que têm um retorno mais garantido. Certo. E, tipicamente, os investimentos que têm um retorno mais garantido, que dispensam coordenação e que não têm envolvida tanta incerteza, são investimentos mais corriqueiros, são mais comuns, são mais indiferenciados. E isso faz com que as economias até possam ter um bom desempenho económico no imediato, porque tens os atores a darem resposta aos incentivos de mercado, aos sinais de mercado, que é alocar os seus recursos onde os retornos são mais elevados naquele momento, mas os investimentos cujos retornos são mais elevados naquele momento não são necessariamente aqueles que garantem a prazo um crescimento, um desenvolvimento sustentado das economias. E, portanto, nós podemos falar sobre a economia portuguesa hoje. É irracional investir no turismo? Não é nada irracional investir no turismo. Tens aí as oportunidades, continuas a ter cada vez mais turistas a quererem vir em Portugal. Porquê é que nós não deixamos os investidores privados? Porquê é que nós temos esta mania de querer, nós, neste caso sou eu, achar que é um problema que ter tanta mobilização de recursos para investir num setor que claramente está a dar retorno, está a dar lucro. E a resposta rápido, é... E rápido, e grande, e que tem permitido que cresçamos acima da média da União Europeia, qualquer que seja o valor que a gente atribua a isto. E a minha resposta é: o que é que o turismo a prazo vai trazer à economia portuguesa? Que tipo de competências é que vai gerar? Que tipo de atividades produtivas é que ela vai arrastar? Qual é o grau de sofisticação, o grau de diferenciação? Qual é a vulnerabilidade que nós podemos ter quando nos especializamos num setor destes, quando ainda por cima este setor é muito sujeito a modas e, portanto, Lisboa e Porto e Algarve podem estar a resultar muito agora, mas amanhã deixar de resultar porque houve uma figura, uma estrela de cinema de Hollywood que passou a fazer muita publicidade a uma nova zona que começa a atrair muito mais turistas. Quando tu decides que queres dinamizar atividades que não dão lucro imediato, estás a incorrer num risco. Mas esse risco não é menor do que deixar simplesmente que a tua economia se canalize toda para os low-hanging fruits, não é? Para aquilo que é fácil de obter retorno imediato. Estás a desviar, no fundo, a economia das coisas mais sofisticadas e mais incertas, mas que são aquelas que, no longo prazo, tipicamente garantem que há maior apropriação de valor pelas economias que o desenvolvem. No caso português, tu tens o famigerado Banco de Fomento, que foi lançado e depois demorou... Enfim, teve assim vários falsos arranques. Tem como missão, precisamente, ou uma das missões é precisamente tentar corrigir um pouco em alguns casos, esse gap, por exemplo, dado algum tipo de subsídios a investimentos de longo prazo, setores mais incertos, etc. Não sei se o está a fazer na prática, mas parte da ideia, no fundo, aquele é um mecanismo de política industrial. 3 coisas sobre o Banco do Fomento. Primeiro, é bom termos um Banco de Fomento e o tipo de atividade que o Banco de Fomento está a desenvolver vai no bom sentido. Segundo, nós não resolvemos os problemas todos de transformação da estrutura produtiva através de mecanismos de financiamento. Boa parte do trabalho de garantir o desenvolvimento de um setor mais sofisticado, mais exigente, mais incerto, passa por instrumentos de política pública que não são financiamento.
Já aqui referi 2 ou 3 vezes as políticas de formação de pessoas, de educação, de ciência, de investigação, de diplomacia económica, de regulação, de mobilização de atores. Não cabe a um banco de fomento fazer este tipo de atividades. Terceiro, nós temos um banco de fomento, mas temos de ter consciência que temos um banco de fomento que está extremamente limitado no seu tipo de intervenção. Limitado quer por questões de regras formais, a nível europeu. Um banco de fomento em Portugal não é a mesma coisa que o banco de fomento ou o equivalente de bancos de fundos de investimento públicos nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão ou na Coreia, muito menos na China. Mas, tão ou mais importante do que isso, o banco de fomento em Portugal está sujeito aos mesmos enviesamentos ideológicos que dominam a nossa classe política e que são precisamente esse medo terrível de fazer grandes escolhas. Não é? Nenhum presidente do Banco de Fomento será despedido por fazer aquilo que está a fazer atualmente. Se atrever a fazer aquilo que um banco de fomento transformador efetivamente faz, que é agir como um capitalista de risco, e, portanto, escolher 10 projetos, e não são 100, são 10 projetos arriscados nos quais investe para tentar apoiar a transformação produtiva do país. Se um destes falha, imediatamente é despedido, porque os jornais não vão falar de outra coisa. Portanto, tem-se medo de fazer escolhas. Um capitalista de risco não tem medo que um falhe. Podem falhar 9 e só resultar porque tipicamente aquele que resulta é suficiente para compensar os outros 9 que falharam. Mas o Banco Português de Fomento não tem condições políticas para fazer isto. Mas isso não é uma limitação à política industrial e democracia? Fazer política industrial em democracia não é a mesma coisa que fazer política industrial em ditadura, para o bem e para o mal. Exato. Há vantagens e desvantagens de ter política industrial em regimes mais autoritários ou em regimes menos autoritários, sendo que devemos ter presente que não é apenas a natureza do regime político, autoritário ou não autoritário, que determina a qualidade da política industrial. Nós podemos ter regimes muito semelhantes, políticas industriais com níveis de qualidade muito diferentes. Agora, eu não acho que nós tenhamos, pelo facto de vivermos em democracia, que tenhamos de ter políticos que têm medo de fazer escolhas. Que tenham medo de dizer nós vamos arriscar isto e vamos tentar seguir este caminho. E que sejam capazes de mobilizar a população e mobilizar os agentes empresariais, privados, os agentes públicos, para uma determinada agenda de transformação do país. Mas isto já foi feito várias vezes em democracia. Sim, ou seja, no fundo o meu ponto, e acho que tu concordas, é que, como qualquer transformação, independentemente da sua carga ideológica, qualquer transformação desse tipo que implica escolhas, implica mudança, tu, agente político, tens de gastar capital político no curto prazo à espera de obter benefícios depois a médio prazo. Mas tens de estar disposto a gastá-lo, não é? É um problema. Não é? É um problema grande, é que nós vivemos com ciclos políticos curtos, vivemos em democracias muito mediatizadas e, portanto, o instinto natural de um decisor político é só tomar decisões que tenham resultados visíveis no curto prazo. E isso, neste momento, constitui uma fragilidade nas democracias. Mas eu gostava de voltar ao meu ponto anterior. Os regimes políticos em si não explicam tudo. Quer dizer, se nós olharmos para o leste asiático, compararmos a China com o Japão ou a Coreia do Sul, nós temos regimes políticos diferentes. A Coreia do Sul, o Japão vive em democracia desde a Segunda Guerra Mundial. A Coreia do Sul já viveu em ditadura e depois passou a viver em democracia. Não fez essas escolhas quando estava em ditadura, a Coreia? A questão é que a Coreia do Sul tem uma política industrial muito agressiva durante o período de ditadura, mas não deixou de ter política industrial quando saiu da ditadura. É uma pergunta genuína, eu não conheço bem essa história, mas seria até interessante ver... Aquilo que faz mais diferença na Coreia do Sul não é a passagem da ditadura para a democracia. O que é fundamental para alterar a forma de se fazer política industrial na Coreia do Sul é a crise asiática, a crise financeira da Ásia de 97. Porque foram países que tiveram de recorrer ao FMI. O FMI impôs um conjunto de condições como é habitual e isso alterou muitas estruturas institucionais desses países. E, portanto, a partir da intervenção do FMI, a forma de intervir do Estado desapareceu. Mas para aquilo... Desapareceu não, alterou-se muito. Sim. Mas para aquilo que nós estávamos a falar há pouco, a Coreia do Sul ainda hoje tem uma forma de fazer política industrial que não tem nada a ver com a forma como se governa em Portugal. A Coreia do Sul tem exercícios permanentes de prospectiva
perspectiva económica, perspectiva tecnológica, muito participados, não são feitos em gabinetes governamentais fechados, têm um grande envolvimento quer da academia, quer da indústria. Há uma construção de uma espécie de consenso, eu não digo que é consenso porque não deixa de haver decisão política, mas há uma procura de construção de um consenso sobre quais são os principais desafios em prazos de 5, 10, 20, 50 anos e um esforço de orientação das forças produtivas, científicas, tecnológicas para assegurar que a Coreia do Sul não vai deixar de ser capaz nessas áreas que o conjunto da sociedade, conduzido por processos públicos, entende que são os desafios mais prementes da sua sociedade. Portanto, é uma democracia. Nós estamos a falar de um país democrático, que está sujeito às pressões democráticas todas que nós conhecemos, mas que tem duas características muito importantes que a nós continuam-nos a falhar. Não é? Primeiro, tem um enorme cuidado com a preservação das competências do Estado. Não se trata o Estado como... Não tens políticos a dizer que a administração pública é um problema. Tens políticos a exigir que o Estado seja competente. O Estado não é Como Singapura, de resto. Como Singapura. Singapura é um caso interessante. Mas para além disso, também tens esta cultura do confucionismo que existe na China, no Japão e na Coreia, de prezar muito o aparelho de Estado como um instrumento fundamental para a promoção do bem comum. E de burocracias meritocráticas, não é? E de burocracias meritocráticas muito, muito sérias. Isto é, chegar a cargo de função pública ali é muito exigente e a progressão também é muito exigente. Mas para além disso, também tens uma preocupação permanente em pensar a prazo. São sociedades que estão habituadas a pensar a prazo. Agora, não me venham com a conversa de que isto são problemas culturais e que nós nunca vamos ser assim, porque não há nada de genético que nos impeça de ter nem o maior respeito pelo aparelho de Estado enquanto organização que temos de cuidar como um todo, social, nem com uma lógica de planeamento, porque nós temos organizações em Portugal que fazem esse planeamento a prazo, não é? Mas temos vindo a desistir de fazer isso ao nível das políticas públicas. Isso é um problema. Sim, claramente. Eu acho que é um dos grandes problemas em Portugal, que o Estado tem vindo a perder capacitação, e isso é uma dessas coisas que eu acho que, a não ser que sejas o maior libertário e não queres Estado nenhum, quer dizer, sejam quais forem as funções que tu achas que o Estado deve ter, deve fazê-las bem, né? E isso acho que podemos aprender muito com esses países. Há conversas que nós podemos ter mais ou menos demagógicas sobre o assunto, não é? É dizer queremos menos Estado e melhor Estado, mas a verdade é que menos Estado nunca é melhor Estado. No estado a que chegamos, no estado a que o Estado chegou, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós podemos melhorar a eficiência em muitas das coisas que fazemos. Agora, quando tu tens, durante 2, 3 décadas, por um lado, a administração pública a ser utilizada como variável de ajustamento macroeconómico, quando precisas de cortar despesa, é a primeira coisa que tens, e parece que os responsáveis pela administração pública, a primeira preocupação que têm, e quase a única que têm, é como é que nós garantimos o controle de custos. E que tens simultaneamente, porque precisas de justificar isto, a forma como justificas isto é virar os funcionários públicos contra o resto dos cidadãos, ao contrário, os restos dos cidadãos contra os funcionários públicos, e assim degradas a condição, a reputação social dos funcionários públicos, tu jamais vais conseguir construir administrações públicas meritocráticas como existem no Japão, na Coreia, na China. Tu só consegues construir administrações públicas meritocráticas se tiveres um cuidado enorme em assegurar a ideia básica de que um funcionário público é um servidor público e alguém em quem nós confiamos para fazer as suas funções. E os governos utilizam como escapatória frequentemente os funcionários públicos como desculpa para subinvestimento, como falta de capacidade de decisão. É muito mais fácil dizer a culpa é da função pública que é pouco eficiente. Não é a função pública que é pouco eficiente, a administração pública é pouco eficiente, mas isso tem a ver com o investimento financeiro e político que se faz nesse aparelho administrativo.
Deixa-me provocar-te, não estava à espera de falar de administração pública, mas já agora tenho curiosidade de saber a tua opinião sobre isto. Mas sabes que, desculpa, Zé Maria, uma das coisas que qualquer pessoa que começa a estudar política industrial percebe muito rapidamente é que a política industrial tem uma dimensão muito significativa de ciência política e de ciências da administração, que é ainda mais relevante, tão ou mais relevante do que a discussão económica que se faz sobre a transformação da estrutura produtiva, porque não há nenhum caso de política industrial bem sucedida que não tenha passado por transformações muito relevantes e investimento político muito relevante na capacidade administrativa do Estado. Eu ia falar disso, então, mas espera, então já vou à pergunta que ia fazer. Eu acho que uma das razões para a má fama da política industrial, no consenso político-económico, até aqui, é que muitos dos países que tinham políticas industriais conhecidas, que eram casos conhecidos de política industrial, não eram estes casos de que nós temos estado a falar, eram países africanos, países da América Latina, em que a política industrial tinha sido aplicada de uma maneira que realmente tinha falhado muitas vezes. Era aquele tal caso dos países que eu falava há pouco, quando eu enumerei os 3 casos, os países que implementaram e falhou. E eu estou convencido que, em grande parte dos casos, mais do que falhar por políticas erradas, embora isso também tenha acontecido em muitos casos, sobretudo aqueles de chamada substituição de importações, foi porque faltava essa capacidade de Estado para implementar política industrial que existia nos outros países, seja depois já lá vamos, os Estados Unidos, os exemplos que tu deste, o Japão, a China, a Coreia e afins, eram todos países que tinham essa capacidade no Estado para fazer este tipo de planeamento. Ora, se tu tentares implementar esta política num país que não tem essa capacidade e tu não investires nessa capacidade primeiro, não é? Sim, tu estás a exprimir um conjunto de ideias que são muito, muito frequentes quando se discute política industrial, mas que têm de ser muito qualificadas também. Ok, eu nunca tinha ouvido isto, portanto é coincidência. Não, mas é quase intuitivo. É quase intuitivo nós dizermos assim, nós para termos políticas industriais bem-sucedidas, nós temos de começar por ter administrações que sejam competentes. E essa é, na verdade, a linha oficial das grandes instituições internacionais hoje. E há um elemento de verdade nisto, mas também há um elemento que não é real. Isto é, se tu olhares para o desenvolvimento da Inglaterra, o desenvolvimento dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, da Coreia do Sul, estes casos todos bem-sucedidos de política industrial que nós temos aqui, e fores tentar perceber qual era a qualidade das instituições naqueles países quando a política industrial foi implementada, elas não passavam nenhum dos critérios do Banco Mundial hoje em dia. Há um texto do Adjun Chang, que é das pessoas que mais escreve sobre política industrial, um texto de 2011, acho que se chama States, Institution and Structural Change, algo assim. Eu meto nas referências depois. Não tenho certeza se é este, mas eu depois posso enviar a referência certa, em que ele faz precisamente este exercício. Vamos lá olhar para a qualidade das instituições no momento em que as políticas industriais que transformaram estes países conseguiram transformar. O argumento dele não é dizer que as instituições são irrelevantes. As condições institucionais são efetivamente relevantes. O argumento dele é muita da capacidade institucional que é necessária. Se os governos levarem a sério o objetivo de transformação estrutural da economia, vão perceber a necessidade de os criar. Não é? E, portanto, as condições institucionais criam-se com o processo de desenvolvimento em si. Isso depende crucialmente da capacidade que os Estados têm para o fazer. Há um outro argumento que tu utilizaste que é muito frequente e que tem uma razão de ser, mas que também precisa de ser qualificado, que é a ideia de que a substituição de importações é um desastre. Efetivamente, muitos países que tentaram políticas industriais que falharam redondamente. Tu falhaste em África, na América do Sul. A África e a América do Sul têm situações muito diferentes. A América do Sul tem um processo de industrialização que em larga medida é bem sucedido. A partir de certa altura começou a incorrer numa série de problemas, mas conseguiram transformar em economias agrícolas em economias com estruturas industriais muito relevantes à custa da política industrial. Mas passando isto de lado, provavelmente não tens presente que boa parte da estratégia que permitiu ao Japão, à Coreia do Sul, ao Taiwan, à China desenvolverem as suas capacidades produtivas passou por substituição de importações. Ou seja, um dos objetivos que eles tiveram no processo foi dizer
há aqui coisas que nós não produzimos internamente e que temos de passar a produzir internamente. A grande diferença é que quando só fazes isso, tu estás a criar dois tipos de problemas. O primeiro, óbvio para os economistas, é se queres substituir coisas que são produzidas mais eficientes no estrangeiro por coisas menos eficientes produzidas internamente, vais ter produtos mais caros e de menor qualidade e isso não vai ser bom para o teu desenvolvimento. Mas há uma outra questão tão mais relevante. É que quando não estás exposto à pressão concorrencial internacional, nem és obrigado a perceber o que é que se anda a fazer no resto do mundo, aprendes menos. Tens menos processo de melhoria contínua da produtividade, porque não tens essa pressão e não tens acesso a essa informação. E, portanto, o sucesso parece estar em tu dares a dose certa de proteção face aos concorrentes externos quando estás num processo de desenvolvimento interno, mas ter sempre a perspectiva. O teu horizonte é conseguires que a indústria nacional seja capaz de competir internacionalmente. Dás incentivos que estão dependentes de essa indústria se virar para o exterior e procurar mercados externos e estás sempre, de uma forma ou de outra, a expor essas indústrias, quem é apoiado, a expor a pressão concorrencial. E como é que faz isso? É com tarifas, mas limitadas no tempo, ou com subsídios? Como é que se Várias faz formas, várias formas. Uma das formas é simplesmente a condicionalidade básica. É dizer, eu dou-te apoios desde que os apoios sejam para exportares. Já agora, boa parte do crescimento da Irlanda, toda a gente hoje parece que acha que a Irlanda é rica por causa das tarifas baixas. A Irlanda teve uma política de apoio a investimento direto estrangeiro orientado para as exportações e tinha como condição para apoiar o investimento direto estrangeiro que atraía o facto de ser orientado para as exportações. Foi isso que fizeram também os países do leste asiático, foi dizer, nós apoiamos se o que vocês tiverem a produzir for virado para os mercados externos. Mesmo que tenha uma componente de substituição de importações, vocês têm de estar orientados para os mercados externos. Isto é uma forma de o fazer. Outra forma de o fazer é ter outro tipo de condicionalidade ou de lógica de atribuição dos apoios públicos. Quando diz assim, olha a China é um bom caso. Percebermos o que se passa hoje na China é muito interessante. O discurso oficial no mundo ocidental é dizer a China é muito bem sucedida num conjunto de indústrias de ponta porque tem campeões nacionais. Ora, a China não tem campeões nacionais em quase nada. O que a China faz é decidir, eu agora quero desenvolver a indústria de mobilidade elétrica e vou criar um conjunto de condições para que a mobilidade elétrica se desenvolva. Mobiliza todos os instrumentos de política pública, do lado da procura, do lado da oferta, ciência e tecnologia, investimento empresarial, para que haja muita capacidade de desenvolver-se na mobilidade elétrica. Mas eles não escolhem as empresas que vão ser bem-sucedidas. Eles criam condições... que elas surjam, não é? Deixam que elas surjam. Cada província vai apoiar as suas. O Governo Central não intervém nisso. Cria um problema para o mundo inteiro porque a certa altura tem sobrecapacidade, mas para o caso chinês não é um problema assim tão grande, porque o que fazem é acelerar muito o processo, o ciclo de desenvolvimento tecnológico e garantem que através de um processo de concorrência completamente selvagem interno, no mercado interno que tem, surjam empresas que são particularmente bem-sucedidas. E essas empresas vão se tornar bem-sucedidas a nível mundial, não porque tenham sido particularmente escolhidas pelo Estado para o fazer, mas porque beneficiaram de um enquadramento da área em que produzem, que foi efetivamente favorecido, mas elas em particular são as mais produtivas, as mais eficientes. E esta lógica, na verdade, esteve sempre muito presente quando olhas para a Coreia, com os chaebols na Coreia, os grandes aglomerados industriais, foi a mesma lógica. O Estado coreano não apoiava um chaebol. O Estado coreano dizia, os chaebols que quiserem desenvolver a indústria, primeiro a indústria naval, depois a indústria automóvel ou a indústria de eletrónica, vão contar com vários tipos de apoio público. Agora, mostrem-nos o que valem. Não é? E vingam os que são mais bem-sucedidos. Em concorrência uns com os outros. Sim, na verdade, esse tipo de política industrial é um tipo de política industrial muito mais inteligente do que a política industrial
de que eu acho que ouvi falar na faculdade, não tenho a certeza disto, mas pelo menos durante muito tempo aquilo que se tinha como política industrial, que era, lá está, apostar, por exemplo, nesses chamados... os campeões nacionais. O termo em português que é meio estranho, não é? Os campeões nacionais, ou seja, empresas que eram selecionadas deliberadamente pelo Estado como aquelas em que valia a pena apostar. Certo. O que tu aqui fazes é algo que não deixa de ser uma escolha, já falámos sobre isso e eu também queria lá voltar, mas é uma escolha mais acima e tu depois, o processo que instauras, na verdade, é um processo... É que aquilo, por exemplo, no caso da China, não é apenas concorrencial, ele é mesmo, como tu dizias, ultra concorrencial, não é? Quer dizer, é mesmo muito... É um grau de concorrência que eu não sei se nós estamos habituados no Ocidente, por exemplo, não é? Exato. Até porque é muito menos regulado. Exatamente, é muito menos regulado, não é? Sim. Portanto, aquilo é... Mas sabes que há bocado, quando tu estavas a referir as más experiências da África e da América Latina para explicar a má publicidade da política industrial, mas eu acho que, em termos académicos, o que mais contribuiu para a má publicidade da política industrial foi a experiência europeia. Porque, na verdade, a certa altura percebeu-se que a economia europeia estava a ficar para trás em relação à economia japonesa e dos Estados Unidos. Estou a falar no início dos anos 80, fim dos anos 70 e início dos anos 80. E uma das coisas que se dizia é o problema é que a economia europeia, o mercado europeu continua todo muito segmentado a nível nacional. Em cada um dos países, cada país está a tentar promover os seus campeões nacionais, aí está, e isto está a retirar competitividade porque eles estão pouco expostos à concorrência e, de facto, isto ainda acontece um bocado hoje, mas há uns anos ainda se via mais isso. Tu ias à França e olhavas para os carros da polícia e eram todos Renaults e Peugeots, ias à Alemanha e eram todos Volkswagens ou Audis, ias à Itália e eram todos Fiats ou Alfa Romeos, e, portanto, percebias que havia estímulos de várias frentes para desenvolver esses campeões nacionais. E havia esta ideia de que cada Estado europeu a promover as suas indústrias específicas levava a que cada uma dessas empresas não tivesse nem a escala nem o nível de eficiência suficiente para competir com os americanos ou competir com os produtores japoneses. E é verdade porque era um mercado segmentado, não é como na China, não é? É verdade porque é um mercado segmentado, mas eu diria também que fazer esse tipo de crítica foi muito instrumental para quem defendia o princípio do mercado interno e da União Europeia como nós a conhecemos, porque se fizer a história dos investimentos alemães, franceses, italianos e de outros países nas suas indústrias nacionais, nós percebemos que, em larga medida, aquelas economias são hoje o que são, precisamente por causa da aposta que fizeram nos campeões nacionais. Aquilo que nos gostam sempre de contar os mais céticos é o que falhou. Mas o que é importante é percebermos não apenas o que falhou ou o que resultou, mas também que efeitos de arrastamento é que esse tipo de investimentos tiveram. E, portanto, eu sei que não me fizeste ainda essa pergunta, mas eu respondo na mesma pergunta que não me fizeste. Um dos motivos pelos quais eu sou extremamente crítico da forma como se fizeram as privatizações em Portugal, e não estou a pensar apenas ou nem fundamentalmente nas privatizações na área financeira, mas as privatizações na área industrial, é que, mais ou menos eficientes, muitas das empresas que existiam eram as grandes âncoras que arrastavam o desenvolvimento de capacidade produtiva nacional. E o problema da privatização não é a passagem das mãos públicas para as mãos privadas, é a perda da capacidade de ter, no fundo, a âncora daquelas empresas a funcionar em Portugal como um motor que arrasta outro tipo de atividades produtivas. Podias manter essa âncora se tivesse este tipo de política industrial, não é? Ou seja, se mantivesse essa perspectiva e algum tipo de intervenção que assegurasse que essa âncora se mantinha mesmo com a empresa em mãos privadas e assim, de certa forma, tendo o melhor dos dois mundos. É muito difícil hoje, e não é só em Portugal, é muito difícil, tornou-se mais difícil do que era no passado, tu teres as grandes âncoras industriais a funcionar em mãos privadas. E não é por acaso que tu tiveste sempre as empresas públicas a desempenhar um papel muito importante. Tiveste na Coreia, no Japão, em todos esses países tiveste empresas públicas, mesmo na China, sendo um capitalismo muito selvagem a certos níveis, continuas a ter empresas públicas que têm um papel muito importante em certos setores. E o motivo tem a ver com isto. Se tu fosses um empresário na década de 50 ou na década de 60, na Coreia, tu dependias crucialmente da atividade pública para conseguires desenvolver-te.
porque havia ainda muito poucas infraestruturas, porque os desafios eram muito grandes, porque para que o teu negócio prosperasse era preciso que outros negócios prosperassem também, era preciso fazer muito trabalho de promoção internacional, de criação de infraestruturas e, portanto, havia uma espécie de interdependência entre os líderes políticos que tinham ambições de desenvolvimento nacional e os líderes empresariais que tinham ambições de desenvolvimento de negócio, não é? Portanto, dependiam muito uns dos outros e, portanto, era mais fácil coordenares, mesmo com empresas privadas, coordenares uma estratégia de desenvolvimento nacional. A partir do momento que tu tens a lógica da globalização em economias que estão mais estruturadas, em que tens muita lógica das cadeias globais de valor, torna-se extremamente difícil. Uma grande empresa em Portugal é quase sempre uma empresa de média dimensão à escala global, não é? E, portanto, a dependência que rapidamente ela começa a ter das empresas com quem trabalha a nível internacional é muito grande e, portanto, ou tens um contraponto político que permite garantir essa ancoragem no tecido produtivo nacional, ou vai ser muito difícil tu alinhares os objetivos de negócio com essa empresa com os objetivos de desenvolvimento estratégico do país. Esse é um argumento a favor de tu investires mais no mercado único europeu, não é? Não, quer dizer, o mercado único europeu tem... Ou seja, de ganhares uma escala europeia, de teres uma verdadeira economia europeia, que atualmente não tens, não é? Isso faria sentido se estivesse a pensar que é possível haver uma estratégia de desenvolvimento económico e social à escala europeia. E parece-me claro que não é. Parece-me claro que não é. Parece-me claro que, dadas as enormes diferenças de estrutura produtiva, as enormes diferenças de poder económico e financeiro, as enormes diferenças em termos culturais, linguísticos, históricos, a capacidade que tu tens de garantir que os desejos, as ambições, as visões de desenvolvimento económico, social, ambiental em Portugal estão alinhadas com as visões dos alemães para o território português, são reduzidíssimas. E tu teres uma política mais centralizada a nível europeu significa tu abdicares por completo de ter um projeto nacional. Passas a dizer, eu vou assumir como natural que todas as empresas em Portugal sejam extensões de empresas alemãs ou de empresas espanholas ou de empresas francesas. Há muita Não gente... necessariamente. Porquê? Tu tens capacidade em Portugal para ter empresas que são líderes de mercado em alguma área que seja relevante? Neste momento. Bem, isto era. Eu estou a hesitar por aqui porque isto era quase outro episódio. Podemos deixar isso para a próxima. Isso é um comentário rápido, depois decides o que fazes com isto. Atualmente não, mas se tu olhares para a economia americana ou se olhares para a economia chinesa, tu notas que houve estados diferentes ou províncias diferentes que se foram especializando em determinadas áreas. E eu acho que se nós conseguíssemos criar... A questão é se é viável, e eu concordo contigo que há imensos obstáculos, mas se fosse viável criar um mercado único a nível europeu, isso teria imensas vantagens e provavelmente a prazo ia conduzir que tu ias ter diferentes países, diferentes estados especializados em diferentes áreas e não tenho dificuldade em achar que Portugal se podia especializar em algumas. Aí está. Portugal está-se a especializar no turismo. E eu acho que isso não é uma boa... Mas podia ser outras? Podia ser noutras áreas? Mas para ser outras áreas precisavas de ter instrumentos para isso. Quer dizer... É que nos Estados Unidos isso também não emergiu do nada, não é? Hoje em dia tu tens... Nos Estados Unidos tem coisas tão básicas como, sendo o país com tudo que a gente conhece de liberal, que é um país que tem mecanismos de transferências orçamentais que são dezenas de vezes superiores àquelas que existem na Europa. Mas eu estou a assumir que teríamos esse tipo de coisas. Eu estou a assumir mas eu acho que é um erro político muito grande para o futuro do nosso país dizer, ok, nós vamos ceder mais soberania com a esperança de que um dia haja mecanismos de transferência orçamental. E para mim o problema não é só as transferências orçamentais, para os alemães não há problema nenhum em que Portugal seja uma reserva de mão de obra barata e um sítio onde se faz turismo. É normal. Porque é que eles vão desejar outra coisa? Isso é bom para os alemães, isto é bom, funciona, é eficiente. Eu não acho que isto seja bom para Portugal. E, portanto, se nós abdicamos de ter capacidade de ter o nosso projeto de desenvolvimento e achamos que agora basta-nos pensar a nível europeu, à escala europeia... Mas eu não estava a defender isso. Sim, entendo, claro. Mas para mim, quando eu ouço falar em avanço na integração europeia, o que os meus ouvidos ouvem necessariamente é dar mais poder a quem já tem mais poder, porque quem tem mais poder também não vai agora decidir, como se tem visto, decidir ter menos poder.
Mas como diz, é tema para outro programa. Sim, pois. Sim, então, pode ser que lá voltemos. Fica por aqui a primeira parte. A segunda parte da nossa conversa sai já hoje ao fim da tarde. Até lá. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.